Muito bem, pessoal. Começando então com muito entusiasmo, com muito carinho o nosso curso de hoje, nosso curso desse ano, nessa nova turma, né? Hoje, 7 de maio. Sejam todos muito bem-vindos. É com muito amor e gratidão que a gente recebe vocês. E para iniciar, antes de entrarmos na matéria, nas primeiras elucidações, nós queremos pedir para que vocês se apresentem, porque às vezes nem todo mundo conhece todo mundo aqui. E é um primeiro dia, um primeiro momento, um primeiro contato. Então, eu vou pedir para você, abre a sua câmera, fala: oi, meu nome é fulano de tal, muito prazer, estou aqui para estudar. Enfim, fale o que você quiser, mas se apresente para nós, para que todos nós possamos nos conhecer. A turma que já é da primeira, o pessoal que é da primeira turma, que está aqui para recepcionar a galera, eu vou pedir para que vocês fiquem por último, tá? Deixa todo mundo aqui da turma falar primeiro, falar oi, se apresentar. A hora que acabar todo mundo, aí vocês se apresentam e dão o recado de vocês, tá? Fique à vontade. Quem quer se apresentar primeiro aí, pode abrir o microfone e falar. Aproveita, ô Bárbara, aproveita você que já está com seu microfone aberto, já se apresenta aí. Gente, prazer, meu nome é Bárbara, quero aprender muito com vocês, espero poder, como se diz, aprender alguma coisa com vocês aí, que já está participando, já participou do outro curso, né? E eu estou aqui para isso, para aprender com todo mundo. É isso aí, Bárbara, seja muito bem-vinda. Quem mais? Vamos lá, pessoal. Prazer, eu sou a Edna, estou muito feliz por estar participando, espero aprender bastante com vocês. Prazer é nosso, seja muito bem-vinda, Edna. Obrigado. Prazer a todos, meu nome é Hugo, sou estudante de psicologia, comecei a frequentar o centro há alguns meses e estamos aí, né, animados para estudar, para compartilhar experiências, né, estamos abertos. É isso aí, Hugo, seja bem-vindo. Fala, Alessandra, você tinha aberto o seu, pode falar agora. Boa noite, meu nome é Alessandra, estou muito feliz por estar aqui, quero aprender muito, muito mesmo. Que bom, seja bem-vinda. Bárbara, fecha seu microfone, por favor. Ué, fechou, não? Não. Fechou? Ainda não. Ué? É um botãozinho que tem um desenhozinho assim com... Parece Agora. Ainda não. Aí, fechou. Tiago, fecha seu microfone. Nossa, só porque eu queria falar. Bullying. Pera aí, Tiago. Deixa a turma nova falar primeiro. Depois vocês falam. Vamos, gente. Um de cada vez. Não precisa brigar para falar, não. Então, vou falar. Aí, Heloísa, pode falar. Boa noite, meu nome é Heloísa. Estou aqui na maior empolgação para aprender um pouco mais. Um pouco não, bastante, né? E conheci o pessoal no centro, fui muito bem recebida, e por isso que eu estou aqui. Seja muito bem-vinda. Muito bem-vinda. Posso falar? Pode! Oi, pessoal, boa noite. Eu sou Ana Flávia. Eu comecei a frequentar o centro já tem uns meses. Eu estou muito feliz e muito empolgada e quero aprender muito. Nossa, eu acho tão bom ouvir isso de vocês, gente. Isso me dá uma força, me dá uma energia. Você sente isso, Dri? Dá um gás para a gente poder dar esse curso, ouvindo esse. É o que motiva. É o que motiva a gente a fazer o curso. Bom demais, bom demais. Quem mais, pessoal? Eu. Fala, Ana Rita. Boa noite, meu nome é Ana Rita. Eu estou aqui para poder aprender mais, tirar minhas dúvidas e, entre aspas, meus medos.
Isso aí, eu tenho certeza que isso vai acontecer. Eu tenho certeza. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Quem mais? Tem gente que não falou ainda, eu tô de olho. Boa noite. Boa noite, Maicon. Então, eu vim a convite da Heloísa participar do grupo e eu sou grato pela oportunidade e que grupos como esse aqui reverberam a energia para muita mais gente. Então, a gente está sendo canal para muita coisa legal aqui. Com certeza, com certeza. Seja muito bem-vindo, viu, Maicon? Muito bom você estar aqui. Quem mais? Meu nome é Yasmin. Ó, Yaya. É isso, vim aprender, né? A gente tem que aprender muito ainda. Mami, seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Yaya. Boa noite a todos. Meu nome é Carla. Eu frequento o centro há pouco tempo, né, ajudando, auxiliando no lanche fraterno. E estou muito feliz, né, pela oportunidade de estar participando. Já tem há muitos anos na minha vida que eu já gostaria de estar participando, mas nunca dava certo. E assim, abriu as portas, né? A pandemia tem esse lado positivo de estar deixando a gente refletir, né? Participar de muitas coisas que às vezes não dava tempo. Então, eu estou assim muito feliz por estar fazendo parte do grupo. Que bom, seja muito bem-vinda, Carla. Muito bom. Quem mais? Tá faltando gente aí que não falou ainda, hein? Tô de olho. Netinho aí não vai apresentar, não? A Netinha, né? Olha lá, a Juliana tá com a Yasmin. Kimie. Oi, gente, boa noite. Boa Meu nome é noite. Kimie. Eu também tenho poucos meses que eu conheci o centro, mas eu já me sinto em casa e eu também estou muito feliz de estar aqui participando do curso com vocês. Que bom, seja muito bem-vinda, Kimie. Obrigada, Wellington. Quem mais não falou ainda da turma nova? Quem mais? Tem gente ainda que não falou. Eu vou chamar por nome. Eu tô com o nome aqui. Ó, eu vou contar até 3 e vou chamar, hein? 1, 2. Vou chamar. Agrimaria, fala, Agrimaria. Se apresenta, fala um oi pra nós. Cadê ela, gente? Amiga, cadê você? Será que ela saiu? Ela deve ter saído um pouquinho. Deixa eu ver aqui se ela saiu. Ela tá. Acho que ela saiu. O Lauro também não falou, não. Laura, fala aí, Laura. Pessoal, boa noite. Vocês podem falar, viu? Porque uma coisa que a gente faz nesse curso é falar. É isso aí. Daqui a pouquinho está tudo entrosado. Isso, Laura, dá para digitar sim. Tem um chat aí. Você pode colocar suas perguntas também pelo chat. Para quem não sabe, pessoal, tem um balãozinho aí quadradinho aí, ó. Se você clicar, dá para você escrever alguma coisa para as pessoas aqui na reunião. E a gente vê aí sua mensagem, tá? Laura, se apresenta, Laura. Fala com a gente. Só dá um oi. Fala, ó, oi, meu nome é Laura. Ah, tá, agora dá para falar. Aê! Abriu. Tô tranquilo, estamos acompanhando aqui. Estamos Esse aqui de é o Beltrão. Lauro, gente. Ele é lá do sul, Santa Catarina, não é isso, Lauro? Não. É, nós somos de Palma Sola, né? Mas estamos morando aqui em Francisco Beltrão. Francisco Beltrão? Francisco Beltrão, aqui no Paraná. Seja bem-vindo, Paraná, né? Seja muito bem-vindo, viu, Lauro? Isso, estamos aqui. Daí fecha quando para de falar. Agora tem que fechar aqui. Ah, a Grimaria voltou, ó. Onde que eu vou? Ali.
O Léo perguntou se a Larissa está no curso. Ela tá inscrita no curso, Léo, mas ela não entrou ainda, tá? Gente, ó, tá faltando para falar com a gente a Grimaria, a Laine, Mona Lisa. Essas três. Ana Flávia aí falando também, ó, que é muito grata. Deixa eu ler o recado da Ana Flávia aqui. Sou muito grata, Adriana, por me convidar para ir ao centro. Muito grata, Alexandre, também, que me apoiou muito no centro, me ensinando muito sobre o Evangelho no lar. Que bom, gratidão rolando solta. Gratidão é nossa. Ó, a Laine. Isso mesmo, vai ser nova, viu, Ana Rita? Oi, pessoal, boa noite. Aí, Alaine, boa noite. Meu nome é Alaine. Estava muito ansiosa para começar o curso com vocês. Muito bom, seja muito bem-vinda, viu? Muito bem-vinda. Obrigada. A Grimária, minha amiga, cadê você? Quero ver você. Eu tô vendo ela ali, só que ela ainda não falou com a gente, ó. Ela abriu a câmera. É a Grimária. O microfone tá fechado. Hã? É a Grimária. O microfone dela tá fechado. Falta só ela e a Mona Lisa. A Mona Lisa, ela entra, fica caladinha, não fala nada, fica só de olho. Dá um oi pra nós aí, Mona Lisa, deixa seus colegas te conhecerem. A Grimária, dá um oi aí. Oi, boa noite. Aê! Uhul! Seja bem-vinda. Minha amiga, seja bem-vinda. Obrigada. Estou muito feliz de poder participar. Que bom, que bom. Obrigada. Bom, só a Mona Lisa que não falou até agora. Mona Lisa, ela sempre entra caladinha, fica caladinha, não fala nada. Fala, Mona Lisa. Muito bem, pessoal. Acho que ela ainda está meio tímida, ela não quer falar. Bom, vocês viram, conheceram todo mundo. Todas essas pessoas que até agora falaram são da nossa turma nova, dessa segunda turma do curso, tá? Agora, quem vai falar, já que a Mona Lisa não quis, quem vai falar são o pessoal da primeira turma que está aqui para receber vocês, tá? Com muito amor. Eu fiz o convite e eles ficaram todos empolgados de estar aqui. Amanhã é a aula deles e eles estão aqui para dar um alô. Vamos lá, pessoal, pode falar. Está liberado o pessoal aí, recepcionar a galera aí. Quem vai começar? É claro que é o Marcelo, gente. Pelo amor de Deus, esse povo não conversa. Certo. Bora, moçada, vamos lá. Ó, fico muito feliz de poder participar da segunda turma. É muito bom, gente. Não deixem de perder esse curso. Ele é ótimo. Eu comecei de um jeito, eu sou outro agora. Eu virei um demoninho. Virei caminho. O lado do bem, é claro, né? Demoninho do bem, Marcelo. Obrigado. Demoninho do bem, né? Obrigado por você estar aqui, viu? Mas é muito bom esse curso. Eu tô, muito feliz de ver essa galera toda aí, viu, Hélio? Eu também. Bora lá, vocês vão gostar demais. Vai abrir a mente de todos nós. Com certeza. Obrigado, Marcelo. Agora deixa a relatora falar, porque senão, meu filho, eu tô ferrado. Pode falar? Fala, Tati. Boa noite. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Esse curso é como o Marcelo mesmo disse. A gente vai passar o tempo, a gente tira muitas dúvidas, a gente tem outras... tem muita coisa do curso que vão lembrar de mim. Tem muitas pérolas da Tati. Tem. Principalmente a incorporação e o girar. Isso. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Tati. Obrigado. Alexandre, dá a hora da graça, Alexandre. Boa noite a todos. Meu nome é Alexandra. O Marcelo falou meu esposo, tá?
Nós trabalhamos lá no centro, nós fazemos parte da primeira. É um professor maravilhoso, e eu tenho certeza que a Adriana também vai se destacar muito, que ela também é uma pessoa especial. E tenho certeza que vocês vão aprender bastante, porque o conhecimento, ele é muito intenso, e ajuda muito, gente, a gente desenvolver a mediunidade da gente, abre os nossos maneira de pensar sobre o espiritismo, maneira de pensar sobre, às vezes, algumas coisas que a gente sente, muda totalmente. Eu espero que vocês aproveitem bastante, e é muito bom. O curso une muito, a gente acaba virando uma família, porque fica muito junto, conversa, distrai, brinca, é muito gostoso, vocês vão gostar, viu? Boa sorte para vocês. Obrigado, Alexandre, obrigado pelo carinho, viu? Obrigado. Bom demais você estar aqui com a gente. Ó, tem gente aí. Cris não falou, Tiago não falou, Léo não falou. Vamos lá, Tiago? Fala aí, Tiago. E aí, gente, muito boa noite. Para 99% de quem me conhece, que não tem como me conhecer, logo eu. É o figurão, esse né? Menino Tiago lindo, é o figurão. esse menino lindo aqui, ó. Pele de bebê. Aqui não tem como. Vocês vão gostar muito do curso, muito mesmo, é uma coisa muito boa. Eu também gosto muito de fazer esse curso, eu aprendi muita coisa que me ajuda muito, tanto aqui quanto nos cultos que a gente faz em casa. Gosto também de centro que você faz, a gente tem muita amizade, que acaba que o nosso centro vira uma amizade nossa, uma outro tipo de família. É uma coisa muito boa, então fiquem tranquilos, vocês vão gostar demais. Valeu, Tiagão, obrigado, viu, pelo carinho. Cris? Eu vou deixar o Léo falar, que aí fecha a família. Então fala, Léo. Boa noite a todos. Por incrível que pareça, eu sou irmão dessa pessoa que acabou de conversar, né? E o que acontece? Eu já vou desejar a todos aí boas-vindas. Espero que todos aproveitem, de certa maneira, os ensinamentos que serão aí expostos, né? E até aqui do meu lado, ó, tem um quadro mediúnico do centro, né, que foi realizado lá. Isso é uma das consequências da mediunidade, né? De modo que nós temos que aprender a fazer a nossa reforma íntima, de modo que nós temos que aprender a fazer o trabalho fraterno. Então, já convido também, acho de maneira expansível, a todos aí que estão participando dessa segunda turma, que também participem dos trabalhos de caridade do centro, né, que precisa tanto de novos voluntários. Então, estamos aqui também para fazer esse pedido solene aos nossos amigos. Que Jesus abençoe a todos vocês nessa caminhada. Isso aí, Léo. Obrigado, meu irmão. Obrigadão. Ou nem parece que é meu filho, hein? Que isso? Exatamente. Olha o pai e o irmão. Boa noite a todos. Meu nome é Cristiane. Eu espero que vocês aproveitem cada segundo desse curso, porque vai ser importante para vocês se conhecerem, porque trabalhar no centro espírita ou fazer caridade não é só ir lá e trabalhar, é também conhecer. E às vezes acontece algumas coisas que a gente não entende, a gente passa por situações que a gente não entende, e esse curso, eu tenho certeza que vai esclarecer muita coisa que vocês já tenham vivido ou tenham passado e não entendem por quê, tá? Eu espero que vocês aproveitem cada segundo, que vocês não desistam no meio do curso e que vocês fiquem até o fim, tá? Porque é importante. O que vocês estão fazendo aqui hoje é simplesmente valer a pena estar encarnado. Vocês vão entender o que é isso também. Então, façam valer a pena a encarnação de vocês, assim como nós também já fizemos continuando o curso no primeiro módulo. O Wellington e a Adriana, que vocês continuem sendo intuídos e iluminados para dar esse curso. Vocês sabem que eu amo todos vocês que estão aqui. E lembre-se,
Eles estão aí como professor, nós estamos do lado de lá, na frente um pouquinho no curso. Se precisar da gente, nós estamos aqui. Obrigado. Muito bem, muito bem, muito bem. Obrigada, Cris. É isso aí, ó. Além de ter a gente como professores aqui, eu e a Adri, né? Instrutores, né, Adri? Professor, acho que a gente também tem muito que aprender ainda, né, Adri? Então, e vocês têm a gente e tem o pessoal da outra turma que também vai estar com vocês nessa jornada aí, que vocês podem contar com eles. Faltou a gente, né, Adri? Só uma outra coisa, o Lauro está no Sul, né? Mas eu tenho certeza que lá ele também vai fazer um trabalho lindo de caridade, viu, primo? Te amo muito. Estou muito feliz de te ver aqui aprendendo, viu? Show. Dri, faça as honras, Dri. Então, para quem não me conhece, meu nome é Adriana. Aqui tem muitos amigos, né, muitas pessoas conhecidas, alguns até parentes, muito obrigado. Para quem não me conhece, eu trabalho lá na Casa Espírita Laços Fraternos, onde a Alexandra é responsável juntamente com a família dela, o Hérito responsável pelas partes de estudo, tem toda uma equipe de trabalho. Portanto, por isso, muitas pessoas que estão aqui nesse curso não conhecem o trabalho da Casa Espírita, porque inclusive mora até longe, né, e nunca veio aqui. Então, esse curso online vai dar essa oportunidade, além de estudar sobre mediunidade, o espiritismo, conhecer, né, realmente conhecer outras pessoas de outros lugares, como tem gente até de fora da cidade, né, e convidamos vocês a conhecer a casa assim que os trabalhos retornarem, assim que as coisas melhorarem, né. Meu nome é Adriana, conheço o Hélito, a esposa dele, a Cristiane, há mais de 10 anos, já trabalhamos juntos, já estudamos juntos, já pelejamos juntos muitas vezes e vamos continuar pelejando. A gente fica tão empolgado com vocês, porque a gente é tão empolgado com o estudo da doutrina, pelo esclarecimento que ela traz, que queremos passar o pouco que já aprendemos para vocês, de uma maneira mais clara, mais simples, mais fácil de entender, tá bom? Esse é o propósito do curso, né? Porque sem entender a doutrina espírita, realmente fica difícil, e todo mundo gosta, eu vou na casa tal, tomar passe, mas nem sabe o que significa direito. Né? E o nosso intuito aqui é esse, do pouco que a gente já aprendeu, o pouquinho que a gente já caminhou, a gente quer ajudar a trazer mais pessoas também. Muito obrigada, né? Eu sou uberabês, trabalho aqui, sou servidora pública, né? Quem me conhece aqui sabe que eu sou espírita há pouco tempo, tem gente aqui que já até nasceu na doutrina espírita, não, eu sou espírita tem pouco tempo, já frequentei outras religiões, né? E estou aqui para aprender muito mais do que ensinar. Né? Por isso estou à disposição, o que eu não sei, fala para mim, não sei não, então nós vamos pesquisar, vamos buscar isso aí, vamos entender, vamos discutir junto, né? Estou aqui para ajudar, como já disse Francisco de Assis, né, que a gente possa muito mais compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado, consolar do que ser consolado, né? Então, esperamos isso, e estou à disposição sempre. Pelo menos você não falou reforma íntima, graças a Deus. Fala para frente. É a alma do curso. A reforma íntima é a alma do curso. Nós ainda vamos falar muito sobre esse assunto. Pode ficar tranquilo, Marcelo. Você sabe, né, que a gente já falou lá, né? Você sabe. Pessoal, meu nome é Wellington, para quem não me conhece. Primeiramente, é um prazer enorme estar aqui, sabe? Já há muito tempo, como a Adri falou no início, aí não estava todo mundo ainda aqui na aula, ela falou, já tem muito tempo que a gente queria estar levando a doutrina para frente, compartilhando do conhecimento que a gente tem com as pessoas que estão começando, né? Estamos ainda no caminho, no processo, né? Somos aprendizes também, porém nós já temos uma jornada que a gente já trilhou, e essa jornada, acredito que a gente já tem um pouquinho de bagagem para passar para vocês. Já tem mais de 20 anos que eu frequento Casa Espírita. Porém, eu sou espírita desde a adolescência. Eu li o meu primeiro livro espírita, eu era adolescente, eu devia ter o quê? Menos de 18 anos, se não me engano. Então, desde a adolescência eu sou espírita e tem mais de 20 anos que eu sou espírita praticante. E estudo o espiritismo. Como diz a Adri, estou aí pelejando, já tem um bom tempo, né?
adoro estudar. Eu sou publicitário de profissão, trabalho também com desenvolvimento humano, com programação neurolinguística. Porém, eu sou um amante do espiritismo, adoro estudar e adoro compartilhar o conhecimento. Sabe, isso aqui para mim é a mesma coisa. Para mim é como se eu estivesse no happy hour agora, tomando cervejinha com os amigos. Eu sinto um prazer enorme de estar aqui com vocês, tá? Como a Adriana também falou, a gente não sabe tudo, a gente não é dono da verdade, a gente está aqui para aprender junto com vocês, compartilhar o que a gente sabe e aprender mais coisas com vocês. E fiquem à vontade, tá? Eu quero estar próximo de vocês. Não precisem se preocupar, temer ou algum tipo de timidez de me perguntar. Pode perguntar aqui na aula. Pode me chamar no privado, vocês têm o meu número lá no grupo, no número da Adriana, eu tenho certeza também que ela vai estar à disposição de vocês. Qualquer momento do curso, seja durante as aulas ou não, fiquem à vontade para perguntar, para chamar a gente está aqui para isso, tá? A gente está fazendo isso com amor, com muito carinho, e a gente quer que vocês realmente absorvam o máximo do que a gente tem para entregar para vocês. Tá? E o que a gente não tiver conhecimento, com certeza nós vamos buscar para aprender junto com vocês. Tá certo? Sejam todos muito, muito, muito bem-vindos mais uma vez. Vamos começar então? Preparados? Vou começar. É isso aí. Preparados para iniciar a nossa prece, primeiramente? Exatamente. Vamos começar com a nossa prece. Então eu vou convidar vocês agora para adentrar, no nosso curso de mediunidade, iniciação ao estudo mediúnico. Nós sempre começamos com a prece, Tivemos esse primeiro momento de apresentações e vocês vão ver que todas as aulas a gente vai iniciar com a prece, Dri, faça a prece então, por favor. Vou deixar com você aí esse início. Que todos possam receber com imenso carinho essas flores que a espiritualidade traz para cada um. Sintam-se amados, considerados e muito bem-vindos. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, oramos. Mestre Jesus, nesse momento, gostaríamos de pedir em prol da nossa atividade, que começa no dia de hoje, mais um dia de estudos, mais um dia de busca de entendimento e de compreensão das lições que o Senhor nos deixou. Obrigado pela vida, pela permissão de estarmos aqui reunidos, obrigada por tudo. Pedimos também o amparo, a proteção, pedimos, Senhor, que ajude-nos a abrir mente e coração, que só funcionam como paraquedas se estão abertos. Assim, Senhor, agradecemos a oportunidade sempre. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, hoje, agora, amanhã e sempre, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, que assim seja. Que o Senhor possa iluminar seus corações, suas mentes, acompanhá-los com cada um nos seus lares, com seus familiares, hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja, Adri, que assim seja. Bom, então vamos começar, Bom, vocês estão vendo aí a tela que eu estou compartilhando, Nós vamos, então, começar com, antes de falar da mediunidade,
né, nós vamos começar a entender um pouquinho mais sobre o Espiritismo, a ter uma noção. Eu sei que aqui no curso algumas pessoas já têm uma certa noção sobre o Espiritismo, né? Já leram alguma coisa, já estudaram alguma coisa, porém outras pessoas estão começando agora, começando do zero. Então a gente trouxe nessas primeiras aulas uma introdução para a gente explanar de uma forma geral o que é o Espiritismo, como surgiu, como começou, né? Começou aí com Allan Kardec, e por isso a gente vai começar a falar sobre ele e sobre um fenômeno que aconteceu há um bom tempo atrás, conhecido como o fenômeno das mesas girantes. Tá certo? Então, a gente vai dar essa introdução, essa noção preliminar para vocês compreenderem como surgiu tudo isso, qual é o embasamento do Espiritismo, tá bom? E a gente vai começar com um pouquinho de aula de história aqui, tá bom? Um pouquinho de aula de história, entendendo como surgiu essa doutrina chamada Espiritismo, né? Bom, pessoal, tudo começou meados do século XIX, tá? Por volta ali de 1848, 1850, mais ou menos nessa época, tá? Do século XIX, meados do século XIX, começaram a surgir fenômenos estranhos que ninguém conseguia entender como aquilo era possível de acontecer. Começaram a se ouvir batidas, ruídos, sons que não tinham aparentemente causa, que não se entendia de onde estavam vindo aqueles sons. E esses fenômenos se iniciaram nos Estados Unidos. Até depois, se você quiser pesquisar sobre isso, você vai ler um caso muito famoso, que é o caso das irmãs Fox, tá? Eu não vou entrar em detalhes sobre esse caso aqui, até porque não vem ao caso, eu preciso só dar uma noção para vocês de como tudo começou, mas depois pesquisa lá, Irmãs Fox. Elas começaram a ouvir batidas todas as noites quando iam dormir, ouviam ruídos, batidas, parecendo que estava batendo na madeira, né? E aquilo era muito forte, e eram 3 irmãs, e elas ficavam com medo, iam dormir no quarto com a mãe, e aquilo acontecia todas as noites. Até que, posteriormente, uma delas resolveu perguntar quem é que estava batendo, resolveu se comunicar com aquele som. E, final da história, depois vocês aprofundem e pesquisem sobre isso, eles descobriram que era um espírito que estava se comunicando, era o espírito de uma pessoa que tinha sido assassinada naquela casa, eles moravam de aluguel, e aquele espírito queria que eles descobrissem que o corpo dele estava enterrado numa das paredes da casa. E aí, então, foram averiguar o fato e realmente eles acharam um corpo enterrado no sótão da casa, se eu não me engano. Então, foi um dos primeiros fenômenos que foi conhecido publicamente nos Estados Unidos. Tinham outros fenômenos acontecendo paralelamente a este, né? E na Europa também começaram a acontecer alguns fenômenos estranhos. Até que a sociedade da época começou a se reunir, igual a gente faz hoje para se reunir nos barzinhos da vida, né? A gente se reúne para poder conversar com amigos, tomar uma cervejinha. O pessoal da época se reunia para ver as mesas girarem. É isso mesmo, as mesas se movimentarem sozinhas. Virou atração da época. Então, as pessoas se reuniram, inclusive pessoas da alta sociedade, que passaram a se reunir para ver as mesas mexerem, movimentarem de um lado para o outro, girarem. Às vezes, até mesmo, as mesas começavam a flutuarem no ar. Olha só, imagina só você assistindo um fenômeno desse, né? Vendo mesas se movimentar para lá e para cá. E por causa disso, porque esse fenômeno acontecia com as mesas durante essas reuniões,
que foram espalhando, várias pessoas se reunindo quase que todos os dias, pessoas, inclusive pessoas sérias da alta sociedade da época, né, da Europa, para presenciar esses fenômenos, né? E por causa disso, que foi um boom na época, aconteceu em vários locais da Europa, não foi num local só, esse fenômeno foi conhecido como o fenômeno das mesas girantes, porque elas se movimentavam para um lado e para o outro, e com o tempo essas mesas começaram a se comunicar. As pessoas que estavam ali, reunidas em volta daquela mesa que se mexia, começaram a fazer perguntas. E começaram então a determinar que, através da batida da mesa no chão, ou de um movimento que ela fizesse, aquele movimento representaria uma resposta. Por exemplo, se virasse para um lado era sim, se virasse para o outro lado era não. Se batesse no chão uma quantidade de vezes era sim, se batesse no chão outra quantidade de vezes era não. E assim foi se estabelecendo um meio de se comunicar com essas mesas. E o mais interessante é que elas respondiam. Elas respondiam de acordo com o que era estabelecido ali naquela reunião, das respostas sim ou não, que eram respostas simples na época, né? E esse fenômeno foi crescendo cada vez mais. Até que um dia, um tal de um senhor pedagogo, cientista, multilingüe, ele falava várias línguas, dentre elas o alemão, o inglês, o holandês, o espanhol, o italiano. Ele era escritor, ele era aluno de um pedagogo muito famoso, chamado Pestalozzi, que revolucionou a pedagogia na época, as escolas da época, o sistema educacional foi revolucionado pelo método de Pestalozzi. Esse senhor que você está vendo aí, ó, e o nome dele é esse, Hippolyte Léon Denisard Rivail, o professor Rivail. Se a minha pronúncia está correta, sinceramente, pessoal, eu não sei se é Rivail ou Rivail que pronuncia. Porém, esse era o nome dele, tá? Um dia, ele não gostava, não queria nem saber dessa história de mesa girante. Ele não aceitava e não acreditava nisso. Ele achava que isso era uma brincadeira, que era enganação, que era charlatanismo. Enfim, ele não acreditava naqueles fenômenos e achava besteira. Até que um dia, um amigo dele o convenceu a participar de uma dessas reuniões das mesas girantes. A muito contragosto, o nosso professor Rivail resolveu ir frequentar a reunião. E ele ficou muito surpreso. Ele ficou estarrecido de ver o fenômeno acontecer diante dos seus olhos. Porém, mesmo surpreso, mesmo diante daquilo que estava acontecendo à sua frente, como ele era um cientista, uma pessoa da ciência, uma pessoa que prezava pela razão, certo? Ele prezava, para ele era muito lógico, tudo tinha que ter uma resposta. E aquele fenômeno que acontecia diante dos olhos dele, tinha que ter uma resposta para ele. Tinha que ter um porquê. Ele tinha que entender aquele processo. Como assim uma mesa, um objeto inanimado, pode se movimentar e pode responder perguntas? Então, ele passou a começar a investigar e ficou muito curioso com aquilo. Então, ele passou a investigar, utilizando os métodos, como ele era um cientista, um pedagogo, um estudioso. E ele tinha um método muito rigoroso, um método científico de pesquisa muito rigoroso. E ele, então, com todo o seu conhecimento, começou a utilizar o seu próprio método, esse método científico, para pesquisar esses fenômenos, entender esses fenômenos.
E aí ele começa com uma forma de pensar muito inteligente. Olha como é que Kardec começou a pesquisar esses fenômenos. Ele pensava assim, bom, a mesa se movimentar é um efeito de alguma causa. Existe alguma causa por trás disso que nós ainda não entendemos. O fato da mesa se movimentar e ainda responder a perguntas significa que é um efeito inteligente. É como se a mesa, de alguma forma, né, ainda inexplicada até então, ela tivesse assumido uma certa inteligência para responder perguntas. Ela tinha capacidade de raciocínio, de pensar, porque ela respondia perguntas. Então, aquele efeito que se viam, né, com as mesas era um efeito inteligente. E aí ele pensou o seguinte, ora, se todo efeito tem uma causa, se o efeito que faz essas mesas se movimentarem é inteligente, portanto, a causa, o que faz elas se movimentarem, também é inteligente. O que ou quem está movimentando essa mesa é inteligente. Então, Kardec, com seu raciocínio muito lógico, né, muito pautado na razão, começou a pensar em cima dessa máxima. Se o efeito é inteligente, a causa é inteligente. E aí, um fenômeno que era motivo de, vamos dizer, de festa, de alegria, de piada até por alguns, de reuniões, de happy hours da sociedade da época, passou a ser um fenômeno de grande pesquisa, de uma pesquisa intensa, pautada num raciocínio muito lógico e racional, que era o raciocínio de Kardec. E antes de continuar essa história, vale lembrar que nessa época, Kardec estava em Paris, tá? Então, esses primeiros movimentos aí de Kardec foi em Paris, na França. E aí, então, partindo dessa base, desse princípio de que todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, ele então passou a colocar sobre o crivo dele, o crivo dessa pesquisa científica, perguntas. Ele começou a fazer perguntas para as mesas. E começou a analisar as respostas dessas mesas. Tá? Lembrem-se que eu falei que as mesas começaram a responder com sim ou não? E esse processo começou a progredir. Esse processo de comunicação começou a progredir. E aí, então, colocavam-se letras. E a mesa começou a apontar. Ela se movimentava apontando letras para que se pudessem formar palavras. E aí, então, como a mesa era muito grande, eles começaram a desenvolver outras ferramentas para que essa comunicação fosse feita. Pessoal, uma pausinha aqui. Como eu estou apresentando agora e concentrado no slide, eu não estou vendo vocês. Se alguém tiver qualquer dúvida, abra o microfone e me chama, por favor, tá? Pode me interromper a qualquer momento, tá? E eu não estou vendo vocês nesse instante agora. Por isso, abre aí e me chama. Alguém abriu aí? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Beleza, vou continuar aqui então. Então, o que acontece? Eles foram desenvolvendo, foi aprimorando-se esse método de comunicação. Tá? Aí eles começaram a criar, por exemplo, uma pranchetinha em cima da mesa com rodinha e punha a caneta num ponto da prancheta, e essa prancheta que mexia ao invés da mesa, enfim. Esse processo foi se aprimorando com o tempo. Mas o importante que eu preciso passar para vocês aqui é que Kardec, através desses fenômenos físicos, a gente chama isso de fenômeno físico, que é um objeto que se movimenta,
Ele foi fazendo perguntas e ele tinha as respostas, só que ele era muito metódico. O que ele fazia? Ele se reunia com um grupo de médiums aqui hoje, por exemplo, com 3 pessoas, 4, 5 pessoas. Dentro dessas 5 pessoas tinha 1 ou 2 médiums, tá? E fazia as perguntas. E aí ele anotava as respostas. Amanhã, no outro dia, num outro ponto da cidade, numa outra reunião com pessoas diferentes, com médiuns diferentes, ele fazia a mesma pergunta e anotava as respostas. E assim ele foi fazendo um comparativo das respostas e ele foi, desta forma, catalogando essas respostas, enumerando essas respostas. E foi comparando elas. Todas, eu vou dizer de novo, todas as perguntas que ele fez, todas as respostas que ele teve, ele adotou esse método. E qualquer resposta que não condizia, que esse método percebia que tinha algo de diferente ali, que não batia, ele descartava a resposta. E com isso ele foi fazendo perguntas. Até que um dia ele juntou uma grande quantidade de perguntas e respostas e decidiu então publicar essas perguntas e respostas, da onde a gente teve o primeiro livro espírita da história, que é esse que você está vendo aí, ó. A capa do primeiro, o Livro dos Espíritos. Kardec, então, lança o Livro dos Espíritos. Mas por que eu estou falando Kardec, se o nome dele era Professor Rivai? Por que Kardec? Porque ele sabia de que aquela obra não lhe pertencia. Ele sabia de que aquelas respostas, de quem que vinham aquelas respostas? Vinham dos espíritos. Como assim espíritos? Na época não sabiam qual era a causa dos fenômenos. Com as perguntas e as respostas que ele foi tendo, ele descobriu que a causa daqueles efeitos eram pessoas que já haviam morrido. Pessoas mortas, que porém estavam vivas, porque elas estavam respondendo perguntas. Elas tinham deixado o corpo físico, porém continuavam vivas, continuavam inteligentes, pensando. E essas pessoas mortas é que traziam as respostas das perguntas que Kardec fazia. E foi daí que ele montou o primeiro livro espírita chamado O Livro dos Espíritos. E é por isso que ele tem esse nome. Kardec deu o nome para essas pessoas mortas de espíritos. Foi Kardec que criou esse termo, espírito. E então ele deu o nome de Livro dos Espíritos, porque quem respondiam eram eles. E ele então decidiu colocar um pseudônimo, um apelido. Ele adotou o apelido de Allan Kardec, justamente para que ele pudesse se isentar desta obra. Ele tinha a completa noção de que aquilo não vinha dele. E ele não podia se apoderar daquele conhecimento. Ele não podia dizer que era dele que vinham aqueles conhecimentos todos. Portanto, ele, além de dar o nome do livro de Livro dos Espíritos, ele adotou um pseudônimo para se isentar da responsabilidade. Eu não digo da responsabilidade, mas da autoria, certo? Da autoria das respostas que ele recebia dos Espíritos. Este livro foi publicado pela primeira vez em 18 de abril de 1857, como vocês podem ver aí. E ali, então, naquele momento, nascia o Espiritismo. A partir da publicação do Livro dos Espíritos, nascia essa doutrina de que hoje nós conhecemos com o nome de Espiritismo. Esse nome também foi o nome que Kardec criou e adotou para essa doutrina. Um livro com 1018 perguntas. Se você pegar o Livro dos Espíritos,
Ele tem hoje 1.018 perguntas e respostas, de questões das mais variadas temas, das mais variadas coisas. Para vocês terem ideia, a primeira pergunta que ele faz, que ele publica, que ele coloca no livro, é: o que é Deus? É a primeira pergunta. Então, são perguntas e respostas, muitas delas nas quais a ciência ainda não conseguiu encontrar respostas. Mais uma prova de que não veio dele Allan Kardec ou professor Rivail. Não veio dele as respostas. Mais uma prova de que veio de outras pessoas, e neste caso, pessoas já desencarnadas, pessoas que já haviam deixado o seu corpo físico, estavam vivendo no mundo espiritual. Então, a partir daquele momento, o mundo passou a conhecer e entender, pautado num raciocínio lógico, de um método científico que o Kardec usou para trazer todo esse conhecimento para nós e fazer todas essas perguntas. O mundo, então, recebia a revelação do plano espiritual, de entender que a vida não está apenas circunscrita, presa no mundo material na qual nós encarnados conhecemos. Existe muito mais além da matéria na qual nós conhecemos. E o Espiritismo veio para nos mostrar isso. O Espiritismo veio para nos dizer isso, para entendermos isso. O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como as suas relações com o mundo corporal, ou mundo físico, se você achar melhor dizer assim. Tá? Então, Espiritismo é muito mais do que uma ciência. É muito mais, porque com essa forma de trazer, com um raciocínio pautado num método, Kardec conseguiu trazer informações muito ricas e embasadas no raciocínio lógico, ou seja, na razão, para a gente entender tudo isso, todo esse mundo que se abria para a humanidade que até então a humanidade não conhecia. Não cientificamente. Não cientificamente. Kardec trouxe o cunho científico do mundo espiritual para a humanidade. Por isso, nós não podemos dizer que o Espiritismo é somente uma religião. Mas antes de entrar nesse aspecto, além de nos falar que o Espiritismo é uma ciência, nos trouxe uma reflexão sobre nós mesmos. Essa reflexão quem nos traz é Teilhard Chardin. Talvez você já possa ter visto, ouvido ou lido em algum lugar. Nós não somos seres humanos passando por uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais passando por uma experiência humana. Gente, isso nos faz entender a vida de uma outra forma. Isso nos faz pensar sobre nós mesmos de um outro patamar. Pensa bem, de repente, um cientista nos revela um mundo, todo um mundo que existe além dos nossos olhos. E nos revela que nós somos seres imortais. Que nós não somos apenas este corpo na qual residimos atualmente. Nós somos muito mais do que esse corpo. Nós somos muito mais do que esse corpo. Nós somos espíritos imortais que estamos passando momentaneamente pela morada deste corpo físico, que é
momentâneo, que é falível. O corpo vai morrer, o corpo vai perecer, porém nós continuaremos a jornada. Isso nos abre um leque para a gente compreender não só a vida, o mundo espiritual, mas nós mesmos. A nossa visão se amplia 360 graus. Nós passamos a enxergar as coisas de uma outra forma. Se você passar a entender que você não é somente esse corpo que você vê todos os dias, que você é muito mais que isso, você vai além disso, a sua mente, só de pensar assim, sua mente vai abrir e vai se expandir de uma forma gigantesca. Portanto, fica aqui, né? Vou até repetir essa frase para você dormir pensando nela. Não somos seres humanos passando uma experiência espiritual. Somos seres espirituais passando por uma experiência humana. Nós, na verdade, somos espíritos que têm um corpo. E não um corpo que tem um espírito. Vocês devem ter ouvido muito aí as pessoas falarem, né? Não, mas eu espero que o meu espírito vá fazer isso, não sei o que, quando eu morrer. Eu espero que o meu espírito esteja, não sei o que, não sei o que. Está errado. Você não tem um espírito. Nós não temos espírito. Nós temos um corpo. Porque nós somos espíritos. Tá? Nós somos espíritos e temos um corpo. É a mesma coisa eu falar assim, você tem um carro. Você tem um carro. Sim, eu tenho um carro. Você não é um carro. Você tem um carro. E um dia você vai deixar de ter. Com certeza, né? Talvez você possa vender seu carro, talvez você possa perder seu carro. Enfim, um dia você vai querer trocar, pegar um outro carro. Ou seja, você tem um carro e um dia você vai se desfazer dele para ter outro, ou não. Tá? Então, quando você tem uma coisa, não é você, não é seu. Você tem aquilo. Aquilo é momentâneo. Então, eu tenho um corpo físico, que é momentâneo. A única certeza na vida que nós temos é a morte. Ou seja, a única certeza que nós temos é que nós vamos perder esse corpo. Mas nós continuamos, porque em essência, somos espíritos. Só aí já dá uma revolução na nossa forma de pensar sobre nós, sobre a vida, né? Então, quer dizer, o espiritismo chegou chegando, né? E aí, para entender melhor o que é o espiritismo, ele é uma doutrina. Não dá para falar que o espiritismo é uma religião. Ele é muito mais que isso, tá? Por quê? Vamos lá. Porque ele tem uma característica científica, filosófica e religiosa. São 3 pilares que embasam o espiritismo. Então você tem que ter muita consciência disso. O espiritismo vai muito além de religião. Vamos entender cada uma delas. Por que o espiritismo é científico? Ora, eu acho que eu já falei sobre isso. Só o método de Kardec, para nos trazer todas essas revelações, já nos mostra que é uma ciência. O método que ele trouxe, as perguntas, o método científico de pesquisas que ele fez para trazer as respostas dos espíritos para nós, já é um método científico. Já começa por aí. Segundo, ele nos explica, através do raciocínio lógico e da razão, como é a nossa relação com o plano espiritual, ou como é a relação dos espíritos para conosco. Ele explica isso. Ele nos faz entender a razão, a causa de tudo. Só por isso ele é científico. E se você ler o Livro dos Espíritos, gente, tem coisa lá que ele vai na ciência mesmo, explicando coisas que a ciência ainda não explicou. Uma delas é o fluido universal, que a gente está até falando isso no estudo de terça-feira.
Uma delas, que eu não vou entrar no mérito agora sobre o fluido universal, mas a ciência sabe que ele existe e ela está buscando encontrá-lo. Ela ainda não encontrou, mas o Espiritismo já nos revela, já nos traz. Então, já nos dá o caráter científico da doutrina espírita. Segundo caráter, segundo pilar da doutrina, filosófico. Por que a doutrina tem um viés filosófico? Bom, vamos entender o que é filosofia. Se você for traduzir a palavra filosofia no grego, se eu estiver falando errado e alguém souber mais do que eu, pode me corrigir, fiquem à vontade. Filosofia significa amor ao conhecimento. Filosofia é conhecer o saber. Filosofia é você entender o conhecimento da humanidade, entender a humanidade, entender os comportamentos das pessoas, entender como a pessoa lidar com a vida e com ela mesma. Isso é filosofia. Portanto, por que o Espiritismo é filosófico? Porque ele, através dos seus ensinamentos científicos e religiosos, porque ele é pautado em Jesus, daqui a pouco eu vou entrar nisso, ele nos faz pensar sobre nós mesmos. Eu acabei de fazer isso com vocês agora, quando eu falei que nós somos espíritos e não temos espíritos. Isso é um raciocínio filosófico. Então, só aí já é uma filosofia, já é uma forma de pensar sobre nós, sobre como nós, quem somos nós, de onde viemos, para onde vamos. O Espiritismo responde isso tudo. Daí nos dá o caráter filosófico. O Espiritismo nos mostra qual é o melhor comportamento, como mudar os nossos comportamentos para que possamos ter melhores resultados na nossa vida. Só o fato dele influenciar os nossos comportamentos já é uma filosofia, já está dentro da filosofia. E o terceiro pilar religioso, a Adri adora esse, né, Adri? Terceiro pilar religioso. Todos os ensinamentos, toda a base da doutrina espírita está pautada no Evangelho de Jesus. Portanto, o Espiritismo tem um pilar cristão. O Espiritismo está apoiado no cristianismo. Então, se você se diz um espírita, é correto quando você fala assim, eu sou espírita cristão. Porque toda a base filosófica do Espiritismo nasce do ensinamento evangélico de Jesus. Toda essa base moral do Espiritismo vem dos ensinamentos do Cristo. Portanto, nós somos espíritas cristãos. E aí nos dá uma visão mais ampla da doutrina espírita, entendendo que é uma doutrina científica, filosófica e religiosa. Gente, isso é muito importante vocês entenderem isso. Espiritismo não é só uma religião. Vai além. Ela faz você mudar o seu comportamento, faz você mudar a sua vida. E a gente tem pessoas aqui na turma que são provas disso. Eu sou prova disso. Depois que eu passei a estudar e praticar o Espiritismo, a minha vida virou outra. E eu tenho certeza que temos aqui vários outros exemplos disso, né? Então, o Espiritismo nos dá um norte. Por isso ele não é só uma religião. Ele não fica só na teoria. Ele nos mostra como fazer. Isso é maravilhoso. E só para a gente concluir essa ideia desse surgimento do Espiritismo, né, que foi através dessa pesquisa científica de Kardec, né, que é o professor Rivaio. Kardec, além do Livro dos Espíritos, nos trouxe várias obras espíritas, tá? Nós temos várias obras espíritas de Kardec. Aqui eu listei para vocês os principais. São as obras principais, mas tem várias outras, tá? Ó, o Livro dos Espíritos, que foi o primeiro, né, de 1857, ele
lançou, a partir de 1858, a Revista Espírita. Não era um livro, era uma revista mensal. Ele publicava mensalmente essa revista, trazendo o Espiritismo na prática e complementando os ensinamentos do Livro dos Espíritos, tá? Ele complementava na Revista Espírita. Tem muita pérola, tem muita coisa interessante na Revista Espírita, tá? Depois, em 1859, ele trouxe para nós o que é o Espiritismo, que é meio que um resumo. Ele percebeu que o Livro dos Espíritos era muito aprofundado, muito técnico. Aí ele quis escrever uma obra mais simples, de uma informação mais leve, para quem queria começar a entender o Espiritismo. É uma linguagem mais leve, mais clara, para quem quer começar. Então, se você quer começar, o indicado é começar por o livro O que é o Espiritismo, para depois ir para o Livro dos Espíritos, que ele é mais leve, tá? Ele abrange de uma forma mais ampla, para depois aprofundar. Depois, em 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo, essa pérola que é, vamos dizer assim, é o alicerce de todo espírita, né? Todo espírita que se diz espírita e é um espírita praticante carrega o Evangelho debaixo do braço. Por que é o Evangelho? Os ensinamentos de Jesus explicado com a linguagem mais atual e mais moderna. Ele pegou cada parábola do Cristo e foi explicando. É maravilhoso. É um livro infinito, um livro 3D. Você sempre vai aprofundar cada vez mais nele e nunca vai ter fim. Depois ele escreveu O Céu e o Inferno, 1865, e A Gênese, em 1868. Essa lista aí, pessoal, é a lista dos principais. E esses que estão marcados com essa barrinha mais clara, é o que a gente chama de Pentateuco de Kardec. Ou seja, é a base do Espiritismo. Tá? Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese. Pentateuco de Kardec. Se você quer ser um espírita, você tem que ler esses 5. Tá? Se você quiser começar devagar, com uma leitura mais leve, começa com o 6º, que tem que ser a sua primeira leitura, que é o que é o Espiritismo. Tá? Aí está a base. Aí eu te dei uma visão geral de como surgiu o Espiritismo, como Kardec trouxe as primeiras explicações do plano espiritual, com essas respostas que a espiritualidade trouxe. Detalhe, o livro dos médiuns também são respostas dos espíritos, tá? Só que o livro dos médiuns aprofunda mais na mediunidade. Ele é mais específico, tá? E só para a gente encerrar sobre Kardec aqui, né? Ele nasceu em Lyon, na França, em 1804, no dia 3 de outubro, e ele faleceu em 1869, com 64 anos, em decorrência de um aneurisma, tá certo? Então, foi assim que surgiu o Espiritismo, com Kardec, que na verdade não é Kardec, isso é um apelido, né, que ele resolveu adotar para que ele não levasse o mérito desta obra do Espiritismo. Ele entendeu que o Espiritismo era muito maior que ele, né? E aí a gente entra, então, num aprofundamento sobre o entendimento do Espiritismo, que é essa frase maravilhosa, que é o Consolador Prometido. A gente vai entender agora por que o Espiritismo é considerado o Consolador o Consolador Prometido, tá? Nós vamos entender isso agora. E para isso, eu vou chamar a Adriana para explicar isso para vocês de uma forma mais específica. Dri, tá contigo. Nossa, não vou falar mais nada, não. Não precisa, não. Você já falou muito, né? Muito, muito bom, muito maravilhoso. Só roda aí para mim sobre o Consolador Prometido. É uma parte que eu gosto muito. O próximo slide? Você já quer criar? O próximo slide. Tá. Espera aí que eu já vou abrir aqui. O Elton sabe o quanto eu gosto dessa parte do Consolador. Tudo que é sobre o Consolador, tudo que é sobre a explicação sobre isso, eu estou estudando, busco e leio, porque foi a doutrina que trouxe a consolação que o meu coração buscava, né? Eu não conhecia, eu não vim para o Espiritismo pelo amor, eu vim pela dor,
eu queria entendimento do que acontecia comigo. Quando eu ouvi essa frase do Consolador Prometido, né, eu falei, mas como assim o Consolador Prometido? É que eu vim a entender muitas coisas. Como disse o Hélio também, quando ele começou a estudar, ele entrou para estudar a doutrina, né, que a vida dele mudou. A minha vida, quem me conhece há muitos anos aqui, mudou completamente. Até o meu jeito de ser e de falar mudou por causa de estudar a doutrina espírita. Né? Confirmando um pouquinho que o nosso amigo disse lá, explicando sobre o tripé, a base da doutrina espírita, né? E que explicando o caráter científico, filosófico, religioso, a gente usa muito mais falar doutrina espírita do que religião espírita, apesar de ser religião também, mas o que separa, a linha tênue dessa separação entre doutrina e religião é porque o espiritismo não tem dogmas. Né? O que são dogmas? Aqueles conjuntos de princípios a serem rigidamente seguidos, tipo rituais, né? Dias específicos, cores específicas e coisas que outras religiões exigem, né? E o espiritismo não exige absolutamente nada, a não ser que você tenha fé, né? E estude para compreender. Então, não tem dia especial, não tem dia de ir no centro, dia de sexta, não tem nada de dogmas, nada. Então, uma das coisas que me chamou muita atenção. Aí, quando eu vim estudar, peguei primeiramente a parte do Consolador Prometido. Porque lá no Evangelho, o nosso irmão também orientou sobre o Pentateuco. O Evangelho é uma coisa que... O meu Evangelho primeiro que eu comprei é todo rabiscado, porque a minha formação, eu sou professora. Você já viu como é que a professora lê? O Hélio morre de rir. É tudo rabiscado e tudo escrito. Esse aqui puxa para cá, que tem um adendo aqui, não sei o quê, enfim, né? E quando eu fui conhecer a doutrina espírita, eu vi lá para comprar livro dos espíritos, eu falei, Ave Maria, cheia de graça, não compra esse livro de jeito nenhum, morro de medo de espírito. Não sei como é que se deu, não, mas cheguei aqui em casa com o livro dos espíritos. Enfim, é muito engraçado isso. E lá no Evangelho, traz bem a questão do Consolador Prometido. Quem é o Consolador Prometido? Alguém sabe? Alguém poderia nos dizer? Abra o microfone aí, vamos participar. Alguém sabe do que se trata o Consolador Prometido? Quem é? Eu sei, mas deixa para a turma nova falar. Você não pode falar, não. Você é da primeira turma, você já aprendeu. Tá bom, né? Então, vamos ler um pedacinho aqui do Evangelho para a gente poder relembrar bem. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, no capítulo 6, no item 3. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente não o conhece. Mas, quanto a vós, conhecê-los-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Então, retomemos. Senhor Jesus, há 2000 anos, né, esteve entre nós e ensinou muitas coisas, apenas por palavras e vivências. Palavras a qual ele dizia para as pessoas e os apóstolos escreviam, anotavam tudo aquilo, né? E a vida de Jesus é muito mais a vivência mesmo, tudo que ele deixou, a vida dele foi todo amor, né? Então, quando ele promete isso daqui, ele está dizendo que ele pede ao Pai, né, que enviará um Consolador. Isso aqui já foi perto da crucificação, quando Jesus já estava se despedindo dos apóstolos, né? Então, quando ele fala dessa promessa, a gente retorna aqui no livro dos Espíritos, que eu acabei de pegar, no Evangelho, né? No livro dos Espíritos que eu acabei de pegar, quem é que abre a sessão? Alguém já leu o livro dos Espíritos, ou pelo menos iniciou? Né? Quem é que abre os estudos que Allan Kardec, como diz o nosso irmão, nos orientou muito bem, quando ele organizou os estudos, as perguntas, aquilo metodicamente organizado, quem é que prescinde, quem é que abre a sessão? O Espírito de verdade. E aqui é a promessa de Jesus Cristo, né? Para compreender isso melhor, nós vamos falar sobre as 3 revelações.
para a humanidade, né? Desde os tempos antigos. Qual que é a primeira revelação? Né? Não? Eu te falo. Tá. Qual que é a primeira revelação? Para organizar a humanidade, para organizar leis sociais, de convivência, né, de respeito ao próximo. Qual que é a primeira lei? A lei de Moisés, é a tábua dos 10 mandamentos. Lá estão os 10 mandamentos. É a primeira organização social de convívio para o bem. E depois, a segunda revelação é a chegada do Messias. A chegada do Messias, prometido lá pelos profetas no Velho Testamento, né? Que chegará um homem que vai fazer isso e isso, aquela coisa toda. A segunda revelação é a vida de Jesus. A chegada de Jesus, toda a vida de Jesus, porque ele é o Messias, né? Ele é o Salvador, né? E a terceira revelação? A terceira revelação é o Consolador prometido, porque na despedida dele, né, ele promete esse Consolador. E quem é o Consolador prometido? Pode mudar o slide. O Espiritismo. O Espiritismo vem no tempo previsto cumprir a promessa do Cristo, lá no Evangelho, ainda no capítulo 4, item 4, no capítulo 6, item 4. O Espiritismo vem, no tempo previsto, cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito de verdade. Olha aí como é que uma coisa leva na outra. Não é verdade? Lá ele promete, quando chega a época de mostrar sobre a espiritualidade, contar sobre tudo isso, né? Quem que preside, quem que abre tudo? O Espírito de verdade. Aquele que Jesus falou lá atrás, na época da crucificação, que haveria de acontecer. É só você ligar. O Espiritismo veio no tempo previsto cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei. Ensina todas as coisas, fazendo compreender o que o Cristo só diz por parábolas, por historinhas. Disse o Cristo: ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque fala sem figuras e sem alegorias. O que é alegoria? Lá na escola de samba, você fala alegoria, 10. O que é alegoria? As figuras de linguagem, os enfeites, as coisas que você... É o modo de comunicação, né, que às vezes não permite compreender tão bem, porque está mais fechado. Então, sem alegoria, sem figuras, falando claramente, é isso, o Espiritismo diz, claramente, é isso. Né? Levanta o véu que foi colocado intencionalmente naquela época, lançado sobre certos mistérios, que hoje não é mais mistério, né? Vem finalmente trazer a suprema consolação aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Somente a doutrina espírita pode te explicar quem é você, de onde você veio, o que você está fazendo aqui e para onde você vai. Porque tem outras religiões que, apesar de serem cristãs, só diz para você, é assim, ou você tem fé ou você não tem. Não, Kardec nos traz a fé raciocinada. O Espiritismo traz uma fé raciocinada, porque eu não dou conta de falar, não vem falar para mim que isso é assim não, que eu vou tentar achar um jeito de não ser. Né? Qualquer pesquisador, aqui eu já vi que tem pessoas que estudam, né, até fazem cursos, né, estudam mais, são pesquisadores, são estudiosos, sabem muito bem que não dá para ficar nessa ideia de que é assim, ou você acredita ou você não acredita. O Espiritismo veio mostrar, né, comprovar, né, a existência, né, da vida após a morte do corpo físico. Então, tem uma frase famosa no Espiritismo, ficou famosa, a morte não existe. Eu já comentei com meu amigo, com outras pessoas, eu não gosto dessa frase não, porque a morte existe sim, né? A morte existe para o corpo físico, mas o espírito não, eu, né? E meu espírito não vai para lugar nenhum, né? Só se eu for, porque nós somos a mesma coisa, né? Nosso irmão explicou muito bem. Então, o Espiritismo vem dar explicação sobre isso.
e dizer que nada perece. As nossas obras vêm dizer que nós caminhamos, somos herdeiros de nós mesmos. Nós caminhamos entre aquilo que construímos no passado. Vem explicar a dificuldade com a parentela. Vem te lembrar que a gente reencarna entre pessoas que temos amor e pessoas que temos rancor, os desafetos do passado. Ele explica as aparentes injustiças sociais. Por que nós chamamos de aparentes? Porque é como o movimento aparente do Sol. Lá vai a aula de geografia, ai meu Deus. O movimento aparente do Sol. A gente fala de movimento aparente porque o Sol nasce de um lado e se põe do outro. Não é assim? Mas, na verdade, o Sol não nasce em lugar nenhum. E não morre em lugar nenhum, não se põe em lugar nenhum. Quem movimenta é a Terra. O Sol fica no mesmo lugar, no seu movimento de girar. Uma hora ela está do lado de sombra, outra hora do lado de Sol. Mas nós dá essa impressão aparente que o Sol nasceu aqui, está se pondo de lá. Então, é o movimento aparente do Sol. Então, dentro da doutrina espírita, a gente chama de desigualdades aparentes entre os seres humanos. Né? A questão social é explicada pelo Espiritismo, a questão racial, a questão política, né? A questão, me fugiu a palavra, a questão religiosa e a questão política, tem outro que me fugiu que eu vou lembrar agora, né? Familiar, né? Porque quando a gente fala social, a gente fala de um todo, não só do núcleo, eu falo do núcleo. Na casa, o papai, mamãe, irmãos, depois você forma outra família, casa ali, papai, mamãe, irmãos, aquele núcleo familiar, né? A aparente desigualdade. Está bem explicadinho ali em todas as perguntas. Voltando um pouquinho para explicar melhor sobre essa consolação, o nosso irmão deixou bem claro, né? Na explicação que como Kardec organizou. Ainda, quem é estudioso pode me confirmar, né, ou me corrigir se eu estiver enganado, ainda não há na pedagogia um estudo mais eficiente do que a questão de perguntas e respostas, né, que é a questão do questionário, que é a questão do estudo dirigido. Não há outro meio melhor de saber uma resposta do que perguntando. Né? Isso o professor fazia a gente estudar. Vocês lembram que o pessoal mais velho aí, os questionários, quando dava o questionário para a gente ia correndo para ver quantas perguntas tinha. Nossa, questionário aqui só tem 10. Nosso professor ferrou com a gente, tinha 40 perguntas no questionário. Vocês lembram disso? Então, não tem meio melhor. E vocês estão lembrados também que tem perguntas que são maiores do que a resposta? Porque isso induz o aluno a buscar, pesquisar, né? Então, tudo isso Allan Kardec fez para a gente. Ainda sobre o Consolador Prometido, temos a questão do Evangelho. Está bem claro lá, o Evangelho, vírgula, segundo o Espiritismo. Por quê? Porque é o Evangelho do Espiritismo? Não, o Espiritismo não tem Evangelho. O Evangelho é de Jesus. Não é assim? O que é Evangelho? É a boa nova, é notícia nova. Né? Evangelho, não lembro se é do latim, do grego, não me lembro, agora me fugiu. O significado é notícia, né? Notícia nova, uma coisa nova, notícia nova. E a notícia sobre o Cristo. Então, o Evangelho do Cristo, notícias do Cristo, né? Então, ele traz isso de modo que ele pega as partes, você vê aqui no Evangelho, ele pega as partes, está bem claro aqui qual parte lá no Novo Testamento você vai achar. Aí vem a explicação da espiritualidade, dos espíritos que já viveram aqui entre nós. Como São Paulo, São não sei o quê, o fulano famoso que foi cientista daquele tempo, que foi estudioso daquele tempo, filósofo daquele tempo, né? E outras pessoas já da Igreja Católica, já mais recente, depois de instituir a Igreja Católica, né? Então, essas pessoas que já viveram na Terra, os nomes deles estão aqui, né? Então, eles falaram, né, explicando melhor aquelas passagens bíblicas que talvez a gente não entende tão bem, porque quando a gente lê na Bíblia é muito complicado. E mesmo aqui no Evangelho, estando mais explicadinho, a gente ainda encontra dificuldades, né? Então, a raiz principal do Consolador Prometido é lembrar que ele é a terceira revelação. Se vamos ter mais revelações, só o futuro dirá. Né? Estamos ainda numa fase que provavelmente isso não é por agora, porque estamos em plena transição planetária e estamos agora que vamos iniciar as vivências que o Cristo pediu.
né? Porque estamos atrasados. O planeta Terra está atrasado, né? Já era para ter dado uma melhorinha, mas a gente é orgulhoso, é teimoso, né? Crianças birrentas que somos, né? Cabeça dura, né, Wellington? Então a gente faz um pouquinho de birra, um pouquinho de manha, mas o Senhor Deus, nosso Pai, né? Que é todo poder e bondade, Ele sempre nos dá a oportunidade, né? E essa oportunidade é vinda através da reencarnação. Né? Então, sempre teremos oportunidade, mas não perca o tempo de agora, porque lá dentro da filosofia que o pessoal estuda lá, né, a oportunidade é um rapaz que corre sempre à sua frente, quando ele vira para você, ele é careca aqui na frente, você não consegue pegar, mas a hora que ele tem cabelo aqui, se você não pegar aqui, a hora que ele vira, ele é careca atrás, você não pega, é a oportunidade que foi embora. Ele é careca atrás da oportunidade passada, você não pega, você não consegue puxar ele no cabelo aqui. Então, a gente sempre tem novas oportunidades, sempre tem. O Senhor não vai desistir de nós jamais. Porém, né, quanto mais se demora, mais dor você ajuda. E Jesus deixou bem claro no seu evangelho, cuidado com o seu tesouro. Porque onde estiver o seu tesouro, estará o seu coração. Né? Então, a gente procura cuidar do nosso espírito, de nós, porque não tem, né, outra explicação no momento melhor do que essa, né? De que somos seres, né, imortais, estamos vivendo uma experiência humana nesse planeta, tem alguns de nós aqui que já viveu em outros planetas, que já tiveram outras experiências, né? Nem tudo que você não pode se lembrar, tudo isso aí nós vamos passar, vamos explicar mais detalhadamente. Nessa questão de lembrança, o Wellington é excelente, e ele vai dar uma suprema aula para vocês sobre isso, e a gente vai passar. Passa o próximo slide, aí estava na nossa hora, né? Senão o pessoal agora mesmo deixa a gente. Aí é para a gente confirmar a confirmação, né, de quem é o Consolador, né? Isso. Eu quero só fechar essa parte aqui, porque depois não vai dar tempo, porque senão já está dando a hora. A gente pode encerrar até mais 2 slides, que a gente encerra essa parte do Consolador Prometido, a gente conclui o raciocínio, né? Dá tempo. Exatamente. Dá tempo. Então, tá. Aí a gente passa para o item 5, né, que ele continua dizendo, venho como antigamente, olha quem está dizendo é o Espírito de verdade. Venho como antigamente. Quem que veio antigamente? Entre os filhos transviados de Israel. Quem são os filhos transviados? Somos nós. Transviado é quem? É quem saiu do caminho, quem se perdeu, né? Que ficou transviado. Você não tem uma mala que foi transviada, que foi, né? Que se perdeu. Então, nós somos os filhos transviados. Venho como antigamente trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me, o Espiritismo, como antigamente minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável. O Deus bom, o Deus grande que faz germinar a planta e eleva as ondas, revelei a doutrina divina e como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso, espalhado da humanidade e disse, vinde a mim todos vós que sofreis. Né? Então, aqui ele deixa bem claro, dizendo que ele veio, como antigamente, eu venho, como vim, já vim antes, né? Jesus Cristo, né? O Consolador prometido, né? O Espiritismo, a doutrina, explicando realmente a importância de tudo isso. O Espiritismo é a obra do Consolador prometido, né? O Espiritismo é o Consolador prometido. Né? Jesus, na verdade, é o mesmo sempre, naquele tempo e de agora, né? Ele continua entre nós, em nós e por nós, né? Ele nos ama incansavelmente, porque ele é amor, né? Então, toda essa trajetória até agora, simplesmente para nos lembrar que somos filhos de Deus, irmãos em menor grau dele, que é o Filho que veio obedecendo ao Pai, trazendo para nós todo o ensinamento que a gente precisava. Ele foi amor, morreu amando, né? E Jesus não morreu na cruz por nossos pecados, não. Quando fala que Deus, a questão do pecado, isso aí vai entrar na outra história, a questão do pecado é quando ele perdoou nós,
Nem sei, vamos entrar depois de outra coisa aí. Então, fechando a questão do Consolador prometido, o Espiritismo, né, é a terceira revelação, é o Consolador prometido, que Jesus prometeu lá na Santa Ceia. Pode mudar o slide, para a gente fechar. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Amor e instrução, né, são duas asas. O conhecimento e o amor são duas asas onde a gente vai alçar voo, onde nós vamos nos libertar da ignorância, do sofrimento, da roda das encarnações sucessivas para tentar aprender alguma coisa, né? Sem o amor não é possível evoluir e sem o conhecimento também não é possível evoluir, tá? Ah, mas o amor é tudo. Tá, ele é tudo de uma certa forma, sem conhecimento também, né, você vai ficar meio cambeta, você não vai conseguir alçar o voo que você precisa, que muitas coisas vão te escapar, que quando vier a razão de jogar certas coisas na cara, né, como tem feito em muitas religiões, você vai ter dúvidas, se tiver dúvida, não tem amor. Perfeito, Dri, perfeito, Dri. Eu falo demais, você deixa eu ficar falando demais. Aqui fechou? Parece que tinha um ou outro slide, não tinha? Não, do Consolador Prometido a gente fechou. Consolador Prometido, se a gente for passar o slide agora, a gente vai entrar numa outra assunto. Não, vai demorar demais. E aí a gente já está estourando aí, né? Eu quero só dizer mais uma coisa. Hoje ficou um pouco demorado, porque a gente teve a apresentação, a gente conversou muito antes, mas aí na próxima aula a gente já entra com os estudos. E eu não quero que vocês fiquem caladinhos desse jeito, senão eu vou achar que vocês estão gostando e fala para a gente aonde que está a dificuldade para a gente corrigir, tá bom? É isso aí. Gente... Alguém gostaria de falar alguma coisa? É o que eu ia perguntar agora. Alguma dúvida? Alguma coisa que a gente estava falando, de todo esse processo que a gente trouxe até agora? Não vem nenhuma dúvida na sua cabeça? Nada? Essa turma já sabe esse assunto tudo e nós estamos aqui chovendo molhado. Será, Adri? Ou a gente explicou muito bem e eles entenderam tudo, ou a gente explicou e eles não entenderam nada. A gente falou e eles não entenderam nada. Oi. Bárbara? Oi, quem é? Oi, Bárbara. Foi muito bom ouvir vocês. É tão bom ouvir que a gente até esquece, assim, ó, fica viajando. É maravilhoso, é muito bom. E tem que ouvir primeiro, para depois a gente falar alguma coisa, né? Vamos esperar mais, né? Mas foi muito bom. Que bom. Professor número 1, a Bárbara está falando assim que, as dúvidas vão vir quando começar os questionários. Acho que a gente pode fazer como Allan Kardec, né? Mandar pergunta para eles, né? Ai, é maravilhoso aprender, gente. Nossa, é tanta coisa que a gente nem imagina, assim, estudo, por mais que a gente lê, a gente não sabe nada. E aqui, gente, quem sabe muito. Aqui a gente está dando um plano geral do Espiritismo para vocês. Nessas duas primeiras aulas, a gente vai dar um apanhado geral para vocês terem uma noção mais clara do que é o Espiritismo, para quem ainda não tem, né? Trazendo essa questão da história de Kardec, como ele fez, tudo, para que vocês estejam entendendo bem o que é o Espiritismo. A gente pode aprofundar isso num outro momento. Como o nosso curso é voltado para a mediunidade, a gente só quer dar uma noção para vocês de como funciona o Espiritismo, né? Então, por exemplo, eu não aprofundei nos métodos de comunicação ali que partiram da mesa até chegar nos médiuns de hoje. Isso aí, a gente vai falar sobre isso mais para frente, né? Então, não é o momento agora. Agora é só para vocês terem uma ideia de como é o Espiritismo, como ele surgiu. Essa questão do Consolador é muito importante. Daí vocês entenderem por que ele é pautado no cristianismo, né? Porque ele traz a essência de Jesus, ele traz o Evangelho, ele é a terceira revelação. Então, ele o pilar, eu posso dizer sem sombra de dúvida, de medo de errar, que o pilar principal do Espiritismo
é o pilar do cristianismo. Aí vem junto o filosófico e o científico, dando mais apoio. Mas o princípio está ali. O alicerce do Espiritismo é Jesus. Né? O Espiritismo nos mostra claramente quem era Jesus, qual é o ensinamento dele, o que ele queria nos ensinar, com tudo que ele passou aqui, né? Com todo o exemplo que ele nos deixou. Isso, exatamente. E a gente vai traçando isso daí dentro do curso, e a gente pode trazer os adendos conforme a necessidade, conforme o que o pessoal for querendo, né, das perguntas, se quiserem saber, a gente vai melhorando muito isso aí. Esses caracteres do Espiritismo é muito importante, na questão científica, da questão filosófica, porque a gente entende melhor, né? A questão científica é mais nova. Você vê, a questão da psicologia, da psiquiatria, da parapsicologia, são coisas novas, né? E o Espiritismo já traz isso, né? Porque todo estudo Espiritismo, toda a questão da mediunidade que a gente vai estudar é questão de psique, é questão da psique, de um para o outro, seja encarnado para desencarnado, desencarnado para encarnado, é questão de mente. Por isso que tem um caráter científico. E assim a gente vai trazendo tudo isso. Ah, é muito bom. Se for depender de mim, não fica falando aqui. Dá vontade de ficar aqui até amanhecer, né? Depender da vontade. Dá vontade de ficar até amanhecer. E essa última frase que foi mostrada para vocês, amai-vos e instruí-vos, gente. A gente estava conversando no estudo ontem, acho que a Heloísa vai lembrar. O conhecimento é a base. Começa pelo conhecimento. E depois você pratica o conhecimento através do amor. Olha que lindo isso, gente. Essa frase tem que ser o nosso guia. Amai-vos e instruí-vos. E nós temos uma última surpresa para vocês. E é uma surpresa que eu vou te falar, é uma bênção o que vai acontecer agora. Raro de acontecer, mas é uma bênção que nós estamos recebendo neste momento, um presente da espiritualidade. Nós recebemos uma psicografia, nosso irmão Léo vai trazer para a gente uma psicografia que ele recebeu dos nossos irmãos da espiritualidade, um recado para a nossa nova turma desse curso abençoado. Léo, manda ver, meu irmão, tô curiosão. Espera aí, Wellington. Fala, Alexandre. Léo, dá um tempinho aí. Eu queria falar uma palavrinha. É o seguinte, que só para o pessoal ter uma noção do quanto esse curso é importante. Você lembra quando eu comecei, Wellington? Eu não tenho mediunidade nenhuma, eu não tinha, me considero uma pessoa assim. Eu falava, gente, esse povo aqui tá tudo louco, eles escutam, às vezes, conversam, eu acho que eu tô no meio de doido, eu não tô sabendo. Eu pensava desse jeito, quando eu comecei a estudar com vocês. O curso te faz desenvolver o seu lado espiritual, não tem como você não desenvolver, você desenvolve. E eu gostaria de falar que eu estou nesse momento na cozinha, eu acho que vocês viram que eu estava mexendo na cozinha. Eu chamei o Léo, agora mesmo eu ia chamar o Léo para me ajudar aqui, mexendo numa coisinha rápida. Mas na hora que eu fui chamar o Léo, falou assim para mim na minha cabeça, não chama ele, hoje tem mensagem. Então, gente, eu sou a prova viva. E eu estou dando um exemplo para vocês de como o curso é importante. Tá vendo? De intuição. Isso porque ela não tinha mediunidade, hein? Isso porque não tem mediunidade. Aí o Léo veio para me ajudar, eu falei, volta para trás. Ele falou assim, por quê? Porque você vai fazer uma mensagem. Ele falou assim, você tá doida? Não vou não. Eu falei assim, vai sim, pode voltar pro seu quarto. E olha aí, ó. A médium aí de intuição, meu amigo. Intuitiva, média intuitiva. E aí o Léo pôs no chat aí, assim, ó. Você conta ou eu conto? Pode contar. Você conta ou eu conto? Pode contar? Pode. Todos os senhores são médios, todo mundo é médium. O Léo escreveu assim no chat, ó. A espiritualidade me salvou da cozinha. Pessoal, vamos lá? Vamos lá, Léo? Vamos lá. Vou agora conversar com esses amigos, né, Wellington? Na hora de ter que arrumar a casa, pode vir uma mensagem que eu não vou achar ruim, não.
é uma mensagem aqui que eu não deu tempo de eu fazer edição, algo do tipo, pode ter algum erro de português, mas espero que todos entendam qual é a ideia transmitida. O despertar mediúnico refere-se à parcela ínfima de conhecimento, se este for utilizado tão somente para o conhecimento praticado nos templos religiosos. Desperta-se a mediunidade quando se consolida o respeito para com o próximo, notadamente se este se senta ao seu lado nas refeições do cotidiano. Desperta-se quando se entende que as obras devem ser pavimentadas pelo sentimento fervoroso da fé, para que se consolide em bases muito firmes. Desperta-se quando a angústia do ser invisível aos olhos comuns se traduz em empatia diante de seus olhos, que não são míopes diante da caridade. Desperta-se quando cuida do seu vaso corporal com o carinho com que guarda suas medalhas de honra ao mérito. Desperta quando, diante da prova, emudece diante da dor e agradece a Jesus a oportunidade de finalmente pagar a dívida. Desperta-se a mediunidade quando o sorriso se transforma em característica simbólica de sua vivência. Desperta-se quando a instrução contempla-se como período sagrado do dia, assim como o são as refeições diárias. Desperta-se quando o orgulho se faz implodido pela dinamite da humildade, de modo que o estrondo, a luz e a destruição de antigos preceitos e vícios transformem-se em infelizes passagens dignas de lembrança somente pelo historiador supremo. Despertar é viver o sepulcro sem suplício, é tirar a coroa de nossas cabeças e curvar-nos diante da providência divina, é lavar a alma com água limpa e pura. O curso demonstrá-los-á maneiras de melhor conhecerem elementos dessa relação exposta tão recentemente por Kardec. Trata-se de importante referência para a bibliografia de suas vidas. Entretanto, este pode ser comparado a uma peça de quebra-cabeças, essencial, pois a instrução é dever natural do ser que se diz racional. Entretanto, devendo se encaixar com a vivência em mansuetude, com paz de espírito, sob a ótica da humildade e beneficência. Que este estudo sistematizado ajude a despertar o melhor eu, consubstanciado dentro de vocês. Embora o curso seja elaborado sem o propósito lucrativo, se bem aproveitado, levarão muitos lucros, mas também ensejará mais responsabilidade quanto aos atos praticados. Preparem-se para a cobrança, porque em matéria de amor ainda estão engatinhando. Que Jesus os abençoe de um instrutor amigo. Que lindo. Maravilha. Muito grata, muita gratidão. Deus abençoe. Deus abençoe. Sim, sim. E tem uma frase legal também isso aí, que quem toma conhecimento de alguma coisa é sempre expulso de algum paraíso. O conhecimento vai te expulsar da comodidade, da ignorância, dessa linha de conforto aí que você acha que... Lá vem a Adriana com a maldita frase, reforma íntima. Fica na sua, Adriana. Gostei da aula, viu, Adriana? Valeu. Valeu? Então tá bom. Reforma íntima, viu, Marcelo?
Por mim, nós fica aqui conversando sobre doutrina espírita amanhã. Lembra o pessoal que não vai demorar tanto assim da próxima vez, não, porque tá com apresentação, aquelas coisas, né? A gente vai cair direto já no estudo. Nossa, ai, que delícia, estou muito feliz mesmo em participar, muito, muito mesmo de ter ajudado a organizar o estudo, tem muita coisa aí pela frente, gratidão, gratidão pela espiritualidade que nos acompanha, né, que nos ajuda o tempo todo, nos auxilia, e não se cansam de auxiliar. Muita gratidão a todos, ofereço novamente as flores para todos que vieram e para a espiritualidade também, e para todos aqueles que não puderam participar também, que eles possam receber na mão de cada um de vocês essas flores brancas. Elas não têm perfume dessa qualidade de flor, mas é de todo o meu coração. Assim agradecemos a oportunidade de estarmos juntos, que possamos prosseguir nessa caminhada, Senhor, de aprender mais um pouquinho, que possamos colaborar com o aprendizado de outras pessoas que estão na mesma estrada conosco, que possamos nós aprender o que dizemos, que possamos nós concretizar o que dizemos, mais do que todos. Muito obrigado pela oportunidade, agradeço a todos os senhores, agradeço a Deus, agradeço a espiritualidade, agradeço a Jesus Cristo, que sempre se alegra quando tem coisas positivas acontecendo, quando pensamos no outro. Eu, o Hélio e outras pessoas, intuídos pela espiritualidade, quisemos auxiliar quem precisa de ajuda para aprender. Muitíssimo obrigado. Obrigada a todos, muita gratidão a todos. Deus, nosso Pai, que tens poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece, e esperança para aquele que sofre. Que vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés da montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de algum modo, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. Assim agradeço a todos, agradeço a Deus e a todos. Muito obrigada por tudo. Que assim Obrigado seja. a todos. Obrigado a todos vocês. Valeu, tia Adriana, muito obrigado. Até amanhã. Excelente final de semana para todos Wellington, vocês. tem só uma coisa que tem que fazer. Boa noite, boa noite.